A história de José começa com seu pai, Jacó, um dos patriarcas de Israel que tinha 12 filhos. Ele amava todos os filhos, mas José tinha um lugar especial em seu coração, sendo o filho da sua velhice e nascido de sua amada esposa Raquel. Esse amor de Jacó por José era claro e evidente, o que gerava ciúmes nos outros irmãos. O tratamento especial dado a José, junto com o seu nascimento tardio, gerou um clima tenso entre eles. Esse favoritismo de Jacó acabaria sendo o estopim para um conflito familiar que mudaria o rumo da história de José, levando-o para um destino inesperado. Os ciúmes e ressentimento entre os irmãos de José começavam a crescer, sem que eles soubessem que a história estava apenas começando, e o destino de José estava prestes a ser selado por um plano maior. Jacó decidiu presentear José com um manto de muitas cores, um símbolo claro de seu amor e preferência. O manto brilhava sob o sol, destacando José de seus irmãos. Para ele, o manto era um símbolo de carinho e proteção, mas para seus irmãos, ele se tornou um símbolo de divisão. Os irmãos viam o manto como uma constante lembrança de sua desigualdade e do favoritismo de Jacó, o que fez crescer ainda mais o ressentimento e a inveja. José, jovem e inocente, não compreendia a animosidade que seu presente causava e continuava a usá-lo com orgulho, sem perceber que estava alimentando ainda mais a discórdia. O manto, que deveria ser uma expressão de amor, transformou-se em uma barreira entre os irmãos, separando-os ainda mais. As sementes da discórdia estavam sendo plantadas a cada dia. José teve 2 sonhos que revelavam seu destino e sua futura superioridade sobre seus irmãos. No primeiro, ele viu seus feixes de trigo se levantando enquanto os de seus irmãos se curvavam diante dele. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. Ele compartilhou esses sonhos com seus irmãos, esperando que compreendessem o significado de suas visões. Mas ao invés de ficarem impressionados, os irmãos ficaram ainda mais furiosos e ciumentos. Eles viram os sonhos como uma ameaça direta ao seu orgulho e status na família, alimentando ainda mais o ressentimento. José, acreditando que seus sonhos tinham um propósito divino, não se deixou abater, mas a tensão entre ele e os irmãos aumentava constantemente. Ele sentia que estava sendo preparado para algo grandioso, embora ainda não soubesse exatamente o que o aguardava. Consumidos pelos ciúmes, os irmãos de José traçaram um plano para se livrar dele. Eles estavam determinados a silenciá-lo, para que seus sonhos nunca se tornassem realidade. Quando José foi enviado por seu pai para verificar o estado dos irmãos, eles aproveitaram a oportunidade. Eles o agarraram e arrancaram o manto multicolorido de suas costas. Inicialmente planejaram matá-lo, mas o irmão mais velho, Rúben, interveio e sugeriu jogá-lo em um poço seco, com a intenção de resgatá-lo depois. Enquanto José estava no poço, uma caravana de mercadores ismaelitas passou. Judá, vendo uma chance de lucro, sugeriu que vendessem José como escravo. Eles concordaram, e José foi vendido por 20 moedas de prata. A traição estava consumada, e o destino de José estava prestes a mudar para sempre. Seus irmãos, agora distantes dele, observavam enquanto ele era levado para uma terra estrangeira, sem saber que a história de José estava apenas começando. Após venderem José, os irmãos voltaram para casa, com o coração pesado pela culpa e pelo engano. Eles criaram uma mentira para esconder sua traição. Mostraram a Jacó o manto de José, agora rasgado e manchado de sangue, dizendo que haviam encontrado o manto e que José havia sido devorado por um animal selvagem. Jacó, tomado pela dor e pela incredulidade, acreditou na mentira e se afligiu imensamente. Ele não conseguia aceitar que seu filho amado estava morto. Suas lágrimas eram um reflexo da perda que ele sentia, e o lamento de Jacó ecoava pela casa.
mostrando o peso da sua dor. Os irmãos, vendo o sofrimento de seu pai, estavam consumidos pela culpa, sabendo que tinham destruído a confiança de Jacó e a harmonia da família. Eles não apenas perderam José, mas também a paz que uma vez existiu entre eles. Enquanto isso, José foi levado para o Egito e vendido a Potifar, um oficial importante da corte do faraó. A vida no Egito era uma experiência completamente nova para José. Ele se encontrou em um mundo estranho, distante de sua família e de tudo o que conhecia. Mesmo assim, José não se deixou abater. Ele permaneceu resiliente e trabalhou arduamente, conquistando a confiança de Potifar. Sua ética de trabalho o destacou entre os outros servos, e ele foi promovido a um cargo de responsabilidade na casa de Potifar. Apesar de sua nova situação difícil, José manteve sua fé e esperança. Ele sabia que sua vida estava nas mãos de Deus, e que cada passo que ele dava, por mais difícil que fosse, tinha um propósito divino. Sua jornada estava longe de ser fácil, mas ele se agarrava à fé de que um dia entenderia o motivo de tudo o que estava acontecendo. A história de José estava apenas começando, e grandes desafios ainda o aguardavam. A história de José nos ensina muitas lições poderosas sobre fé, resiliência e o papel do destino em nossas vidas. José, mesmo sendo traído e separado de sua família, manteve sua integridade e fé. Através de seus desafios, ele demonstrou que, mesmo quando enfrentamos situações difíceis e injustas, podemos crescer e aprender com as adversidades. A vida de José é um exemplo de como confiar no plano divino, mesmo quando não entendemos o motivo das nossas provações. E assim como ele, devemos acreditar que, mesmo nas horas mais sombrias, há sempre algo maior nos guiando, nos preparando para um propósito grandioso. E aí, o que você achou dessa incrível história de José? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos. E claro, deixe seu comentário, queremos saber sua opinião sobre essa narrativa. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. E até o próximo vídeo.